Muito bom dia. Bora para mais uma mensagem. Que esse dia seja um dia extraordinário, um dia excepcional na sua vida. Que você possa vir alcançar as suas metas, os seus sonhos, os seus desejos. E por falar em sonho, a nossa palavra-chave de hoje é sonhar. Mas antes que a gente prossiga com a nossa mensagem, que tal o nosso combinado? Curte, comenta, compartilha com uma pessoa ou um grupo, tá certo? Compartilha aí para que a gente possa fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá certo? Tamo junto? Posso contar contigo? Beleza. Então, bora lá, tá certo? Nossa palavra-chave, como eu falei, é sonhar. E o título da nossa mensagem diz assim, ó, esse é o título. Não sonhe sozinho. Não sonhe sozinho. Esse é o título da nossa mensagem. A nossa frase diz assim, ó, não limite Deus em seus sonhos. Não limite Deus em seus sonhos. Deus pode fazer o extraordinário acontecer na sua vida. Por isso não deve limitá-lo. Porém, ele não faz a sua parte. Com certeza vocês já ouviram aquela palavra onde diz que Jesus ressuscitou a Lázaro, mas ele não tirou a pedra. Os homens precisavam fazer aquilo que os homens têm de fazer, para que assim o milagre de Deus venha acontecer. Aqueles homens moveram a pedra, porque eram coisas que eles poderiam fazer. Porém, o milagre de ressuscitar a Lázaro, somente Deus poderia fazer. Então, tem coisas que você precisa fazer para alcançar os seus sonhos, mas tem coisas que precisa do agir de Deus, do agir de Jesus em nossas vidas. Por isso é importante fazer esse estreitamento, esse elo, essa relação. E como eu sempre gosto de afirmar que não é sobre religião, mas é sobre vida. Como decidimos viver as nossas vidas. É isso que você precisa entender no dia de hoje, para que você possa avançar e prosperar cada vez mais rumo ao seu sonho. E o texto de hoje está lá em Efésios 3:20, diz assim, ó, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O seu poder atua em nós. E esse poder dá a você o poder de conquistar tudo aquilo que você, mais do que você pede ou pensa. Entende? Esse é o poder que move, que é movido aí dentro de você. Quando você tem esse alinhamento, quando você tem essa relação de proximidade com o Pai, você aprende a enxergar o mundo de uma outra perspectiva, de um outro modo, entende? Faz com que você sonhe sonhos grandiosos, porque Deus é um Deus grandioso, entende? Ele pode realizar tudo na sua vida, mas você precisa crer, porque a própria palavra já diz: tudo é possível àquele que crê. Crer é acreditar nos seus sonhos. Acreditar nos seus sonhos é ter fé. Ter fé nos seus sonhos é se movimentar em direção a eles. Se movimentar em direção aos seus sonhos são criar hábitos condizentes com aquilo que você quer vivenciar, entende? Quando você expande a sua consciência, quando você passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, você entende que existe degraus a serem trilhados. Cada degrau é parte da jornada que você vive rumo aos seus sonhos, às suas metas, aos seus desejos. No livro, ele diz assim, ó,
Certamente você tem vários sonhos, e assim como eu, creio que alguns desses sonhos já foram realizados, ao passo que outros você ainda está trabalhando para se concretizarem. E existem os mais diversos tipos de sonhos, mas algo que tenho aprendido é que quando sonhamos sozinhos, erramos, pois sem trazer Deus Pai para cada área de nossas vidas, acabamos trilhando um caminho perigoso, porque muitas vezes as pessoas têm sonhos e somos seres ansiosos e queremos viver os nossos sonhos o mais breve possível. Mas, no entanto, existe tempo para concretizar cada escolha, cada sonho, cada desejo. Existe um tempo para se maturar esse sonho. Mas as ansiedades da vida muitas vezes podem fazer com que tentamos trilhar caminhos mais curtos. E aí está o perigo. Quando você tenta trilhar um caminho mais curto, pegar um atalho, muitas vezes esse atalho é perigoso. Por isso que ele ressalta, quando você trilha um caminho, que Deus está no caminho, é totalmente diferente. E não quer dizer que você precisa ir por um caminho mais longo, mas muitas vezes você precisa ter atenção para vivenciar aquilo que você precisa vivenciar. Muitas vezes, um problema que você está evitando, um combate que você está fugindo, é extremamente necessário para que você passe para o próximo nível e viva, você venha entrar no caminho da realização dos seus sonhos. Aí ele continua assim, ó. Alguns sonhos envolvem realizações materiais, outros já contemplam milagres, intervenções sobrenaturais. O que eles têm em comum é o fato de que Deus é único e Ele mesmo é capaz de transformar todas as áreas das nossas vidas. Costumamos pensar que, quando falamos em vida financeira, Deus não tem parte com isso, mas é um engano. É um engano porque toda vez que você tem um propósito, toda vez que aquilo que você faz não beneficia somente a você, mas também beneficia ao próximo, aí Deus ele promove os seus sonhos. Entenda que quando você quer conquistar algo para esfregar na cara de alguém, quando você quer conquistar algo para mostrar que você tem, que você pode, que você é, muitas vezes você pode até conquistar, porém você não tem um elo ali, o seu crescimento ele é muito mais árduo, doloroso, ele faz com que você é, se desgaste demais. Mas quando os seus sonhos estão alinhados aos propósitos de Deus, e muitas vezes esse sonho também está alinhado a servir aqueles que precisam ser servidos, você, você começa a trilhar um caminho muito mais prazeroso, muito mais fácil, porque Deus aprova as suas decisões. Deus está alinhado contigo. Você está fazendo a vontade de Deus e Deus está fazendo a sua vontade. Entende? O seu propósito, a sua missão, os seus sonhos precisam estar alinhados com algo que venha a ser além das suas próprias vontades. Isso faz com que você prospere, com que você avance muito mais rápido. Aí ele continua: tenho aprendido que quando Deus nos dá um propósito, ele encontra uma provisão para que ele se cumpra. Ou seja, não devemos simplesmente correr atrás de condições antes de realizar algo,
mas devemos nos apegar aos sonhos de Deus com fé, pois a provisão vem durante o processo. Quando agimos assim, demonstramos plena confiança no Pai. Por isso, mesmo sem ver, pela fé, você sabe que Ele proverá. Já compartilhou comigo muitos sonhos, mas ao olhar para as circunstâncias, seu cumprimento parecia impossível. Mas quando simplesmente apliquei a fé naquele que promoveu, vi grandes milagres acontecerem. Grandes milagres acontecem na sua vida quando você costuma aplicar essa fé. Aplicar a fé é entrar em movimento, em direção àquilo que faz sentido para que os seus sonhos se realizem. Entrar em movimento é aplicar a fé. Aí ele continua: você tem sonhado os sonhos de Deus? Seja qual for a sua resposta, seu desafio hoje é crer. Não se preocupe com o que ele vai prover. O fato é que seu sonho está alinhado com o coração de Deus. O impossível se torna realidade. Decida confiar naquele que é poderoso para fazer além do que você tem esperado. Se você entender que Deus é poderoso para agir, se você colocar os seus sonhos, se você colocar os seus desejos, se você pedir direção para cada área da sua vida, os seus sonhos vão se concretizar aqui na Terra. Mas entenda, é necessário ter essa comunhão, é necessário ter esse elo, é necessário orar, sonhar, ter fé. E ter fé não é ficar parado, é entrar em movimento rumo ao teu sonho. Entrar em movimento é praticar atividades, hábitos que te levem até lá, entende? Isso, para isso, você precisa ter uma disciplina de aplicar, uma disciplina para buscar, uma disciplina para orar e ouvir o que ele tem, qual o direcionamento que ele te dá todos os dias, tá certo? É isso aí, pessoal. Não esquece, curte, comenta, compartilha com uma pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para que toda vez que a gente postar um novo vídeo aqui, você seja o primeiro a receber, tá certo? Tamo junto, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.